Bom, dito isso, hoje nós vamos fazer uma análise, por isso que eu pedi para que os irmãos que puderem anotem. Nós vamos fazer uma análise à luz de algumas teorias científicas, né, à luz da Bíblia. Amém? Aí você pode pensar, lá vem pastor aí com as teorias de psicanálise, né? Mas, irmãos, quanto mais a ciência avança, mais a gente vai vendo o quanto a palavra de Deus é verdade, né? Quanto mais a ciência vai descobrindo coisas, a gente vai olhando, mas estava na Bíblia, mas Deus ensinou, Deus falou, Deus mostrou. Então é importante a gente entender, né? Então nós vamos discorrer hoje aqui sobre algumas teorias do professor e neurocientista Callahan, que fala um pouco sobre relacionamento, para nós continuarmos falando sobre relacionamento. A última vez nós falamos sobre relacionamento da família, amém? Então hoje queria continuar falando do nosso comportamento e da forma como nós nos relacionamos, amém? Então vamos juntos em concordância mais uma vez orar e agradecer que o Senhor continue falando no nosso coração, amém? Porque tudo que existe foi Deus que criou, a ciência foi Deus que criou, todo o conhecimento, toda a matéria, que nós possamos aprender com tudo que Deus colocou à nossa disposição, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui meditando nas coisas que o Senhor tem ensinado através da sua palavra, tem ensinado à humanidade, tem dado conhecimento à ciência, tem, Senhor, trazido revelações, Senhor, e conhecimento aos homens, para que possamos evoluir, para que possamos crescer, para que possamos cumprir os propósitos sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, clamamos que o teu Espírito Santo continue a ministrar, clamamos a Deus pela tua graça, pela tua unção, pela tua sabedoria sobre nós. Continua a ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, 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 amém. Amém, queridos. A vida, ela é pautada em relacionamentos, né? Não há como o ser humano viver sem se relacionar. Deus estabeleceu dessa forma, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz a palavra do Senhor: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A vida, ela é pautada em relacionamentos. Por isso nós temos que ser muito prudentes, né? Buscar sabedoria e ter muitos cuidados, né? Esse é o grande desafio de quem quer viver uma vida abundante, uma vida debaixo das bênçãos que Deus sonhou para cada um de nós, né? Então, em um mundo de redes sociais, é comum as pessoas passarem tempo da sua vida se comparando com outras pessoas. E esse ato de se comparar com outro é raiz de algum dos piores problemas da humanidade. É se comparando com outro que surge a inveja, por exemplo. É se comparando com outro que surgem fofocas, né, de gente que gosta de cuidar da sua vida. É se comparando com outro que às vezes nós vemos que existem pessoas que têm mais facilidade em determinadas coisas do que nós. E muita gente, quando percebe isso, acaba desistindo de se aperfeiçoar, desistindo de aprender. Afinal, tem gente que consegue muito mais fácil, né? Para que eu vou tentar? Pouca coisa é tão prejudicial para a humanidade quanto viver se comparando com outras pessoas. Agora, não confunda inveja com a admiração. Pessoas admiráveis nos estimulam a sermos melhores.
né? Então existem sim pessoas que podem nos inspirar, né? Mas por que nós tendemos a nos compararmos com outras pessoas, especialmente o que a gente pode fazer para parar de se comparar e com isso parar de viver vidas angustiadas? A comparação muitas vezes te dá um sentimento de rejeição. Tem pessoas que se sentem trocadas e elas começam a se comparar com aquela pessoa que ela foi trocada, ou com aquilo que ela foi trocada, né? Nós vivemos num mundo que é editado, queridos, e por mais fantástico que seja, né, as redes sociais permitindo conexões, as redes sociais também propagam de maneira terrível a ideia de que a perfeição é possível e que especialmente nós devemos buscar e desejar essa perfeição, né? As fotos dos Instagrams mostram corpos perfeitos, bronzeados, sorrisos maravilhosos, viagens paradisíacas, né? Comidas fantásticas que você nunca poderia imaginar, festas cheias de gente bonita, feliz, pessoas com um monte de amigos sorridentes, alegres, celebridades de Instagram que vivem aparentemente numa felicidade constante e perpétua. Tudo isso parece perfeito, né? E o mundo te faz desejar essa perfeição. Porém, os males disso são secretos. Esse mundo de aparente perfeição, os males são escondidos, as dores nunca são reveladas. E você dificilmente vai ver uma blogueira de Instagram que posta fotos terríveis, né? Que posta foto do dia que ela acordou toda inchada porque ela dormiu mal. O mundo é editado. Veja os aplicativos de paquera, né? O Tinder só te mostra sucesso, né? Ele esconde o fracasso. Imagina você, se o Tinder falasse para você toda vez, ó, você foi rejeitado, você foi rejeitado, você foi rejeitado, provavelmente seria um motivo de abatimento, né? E esses aplicativos só te mostram o sucesso, só te mostram as pessoas que curtiram você, né? O Instagram, a mesma coisa. Você só tem um coraçãozinho lá, né? Você só tem a curtida. E é assim, querido, nos detalhes que o nosso mundo vai dizendo que a perfeição é isso. Vai nos escondendo as dores e os fracassos e vai especialmente fazendo com que a gente deseje essa perfeição. Com que essa perfeição seja objeto de profundo desejo das pessoas. E é claro que quando o mundo esconde o fracasso de nós, e quando nós observamos vidas que aparentemente são perfeitas, observamos pessoas que aparentemente vivem umas vidas maravilhosas e constantemente, é claro que tudo isso traz uma certa angústia. E esta angústia tem raiz em algo que é humano, verdadeiramente humano, que é a nossa tendência, que é comparar as nossas vidas com a vida de outras pessoas, né? Então, quero só ressaltar um ponto. Essa tendência não é fruto da modernidade, ela não é fruto das redes sociais, não é isso que eu estou dizendo. A tendência que nós temos de nos comparar com outras pessoas é antiga, ela é muito antiga, ela na verdade tem raízes, né, até biológicas, porque o ser humano é o ser mais social do planeta. Nós somos a espécie da natureza mais social, e não é à toa que a maioria dos nossos pensamentos são sobre outras pessoas. O nosso cérebro é um cérebro biologicamente sociável, o que significa que nós somos feitos para viver em grupo e para pensar em outras pessoas. Nós, seres humanos, somos uma espécie profundamente social e é graças ao fato de que nós somos sociais que nós conseguimos sobreviver, né? Veja que animais nascem e minutos depois, horas depois, eles já saem andando, não é assim? Golfinhos nascem nadando. Mas nós, o bebê, o ser humano, ele é extremamente frágil, ele é extremamente incompleto. O filhote humano, ele é literalmente da natureza o bebê, o filhote mais frágil e que depende dos outros por mais tempo. A necessidade básica, a necessidade primária de um bebê quando nasce é que exista alguém ali para cuidar dele, não é assim? Isso significa que nós dependemos do outro, nós dependemos de outros seres humanos desde que nós nascemos. Portanto, nós somos biologicamente programados para isso. A Bíblia diz isso. Nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 18, logo no começo, Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Entende?
Então, não é à toa que a principal variável para a felicidade humana é justamente a qualidade das nossas relações. E também não é à toa que as emoções mais intensas e profundas que a humanidade pode viver é justamente as emoções que envolvem outros seres humanos, né? Como o amor, a paixão, ou até mesmo o ódio, né? Então veja que todos os estudos científicos sérios que foram feitos a respeito da felicidade concluíram a mesma coisa. A principal variável da felicidade é a qualidade das nossas relações. Ou seja, a ciência levou anos de estudos para descobrir o que está escrito na Bíblia, para descobrir o que Deus fez, né? Então, resumindo, o nosso cérebro é um cérebro social, programado para pensar sobre relacionamentos, sobre outras pessoas. O problema é que muitos desses pensamentos sobre outras pessoas são pensamentos onde nós nos comparamos com essa pessoa, e é aí que uma série de problemas começam a surgir. Esse não é um fenômeno, né, fruto do mundo digital, mas acontece que o mundo digital, especialmente as redes sociais, potencializa fortemente esse fenômeno, né? Afinal de contas, nós temos na palma das mãos acesso à vida de outras pessoas, acesso que permite que a gente se compare com outras pessoas, né? E aí nós temos um grande problema, porque de um lado nós temos essa tendência humana, a tendência humana de pensar sobre outra pessoa e a também nos comparar com outras pessoas, né? E do outro lado nós temos o mundo de redes sociais, né? Um mundo que é editável. Então veja, toda essa visão, essa teoria, né, é do neurocientista. A ciência passou anos estudando o comportamento humano, estudando relacionamentos, né, para concluir o que Deus fez, para concluir o que está na Bíblia. Então, essas relações. Por outro lado, nós temos esse mundo, então, de redes sociais, que é um mundo editável, que faz parecer que existem as vidas perfeitas, que mostra as vidas maravilhosas e perfeitas de outras pessoas, né? E diz que nós devemos desejar, que nós devemos buscar essa perfeição. E não precisa, né, a gente ser um gênio para perceber que isso é uma receita de bolo perfeita para depressão, para angústia, para as pessoas viverem frustradas, decepcionadas, deprimidas, né? E com um buraco enorme na sua alma, chamada ingratidão, pelo que ela tem e pelo que ela é, né? Afinal de contas, a gente observando as nossas vidas, a gente percebe rapidamente que a gente não vive uma vida perfeita, e que muito pelo contrário, que a maior parte do tempo as nossas vidas é compostas por obrigações chatas, sofrimentos, tropeços, quedas, né, por dificuldades, por pedras no nosso caminho, faz parte da vida. A maior parte do tempo é isso que compõe as vidas. E no momento que a gente começa a se comparar com pessoas que vivem vidas aparentemente perfeitas, né, com pessoas que vivem maravilhosamente todo o tempo, no momento que nós observamos isso e comparamos isso com as nossas vidas, isso é, obviamente, angustiante, isso nos deixa frustrado, né? E não é à toa, então, que alguns estudos já sugerem, né, que o uso de redes sociais está associado a sintomas de depressão, ansiedade, né? Basta você passear lá por uma rede social dessa, por 1 hora, vendo aquelas vidas maravilhosas, corpos perfeitas, né, pessoas felizes e sorridentes, basta você concluir que a sua vida é uma porcaria. E observe que isso é o berço da fofoca, porque a fofoca tem por objeto necessariamente a vida do outro. A vida é sempre nós conversando, julgando ou nos comparando com outras pessoas. E isso é também o berço da inveja, né? De um ponto de vista cerebral e fisiológico, a inveja está associada a uma experiência de dor. E esse fruto da comparação do outro, se comparar com outra pessoa e enxergar que a vida da pessoa é melhor que a sua, ou que a sua vida é menor que aquela pessoa. Mas perceba que essa dor só existe justamente porque você está se comparando com aquela pessoa. Não haveria inveja se as pessoas não se comparassem umas com as outras. A inveja seria eliminada do mundo no momento que o ser humano parasse de se comparar com outro ser humano, né?
essa afirmação, dizer que não haveria inveja que se as pessoas não se comparassem, né, parece forte, mas eu te faço uma pergunta. Fala uma ocasião onde existe inveja e você não está se comparando com outra pessoa. Seja por desejar a vida que ela tem, seja por tentar diminuir as conquistas dela. Me fala por que Caim matou Abel. Enfim, as várias fases da inveja, está na sua raiz a comparação. E além disso, muitas vezes, ao comparar sua própria vida com a vida de outras pessoas, simplesmente desistem de tentar, desistem de se esforçar, desistem de se aprimorar. Né? Afinal, tem tanta gente que consegue as coisas com facilidade, com mais facilidade do que nós. Tem tanta gente que nasceu no berço de ouro. Para que eu vou ficar ralando? Para que eu vou ficar me esforçando? Se tem tanta gente que não precisa desse esforço para ter a vida que eu desejo. E existem pessoas também que se comparam com um colega de trabalho, se compara com familiares, a pessoa se compara com o irmão, com a irmã, se compara com o primo, com a prima, se compara às vezes com o filho ou filha. Tem gente que se compara com o cônjuge, com a namorada, com o namorado. Né? Enfim, é muito comum as pessoas investirem grande tempo e grande energia da vida dela para ficar monitorando a vida de outras pessoas e para se comparar a essas pessoas. E isso muitas vezes é fruto de grande angústia, de grande sofrimento, especialmente quando nós percebemos que a vida da pessoa aparentemente é melhor do que a nossa. E o ato de comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, então, é frequentemente fonte de angústia, fonte de sofrimento e dor, é muitas vezes fonte de inércia, fazendo com que as nossas vidas fiquem estagnadas no mesmo lugar. É comum essa comparação com o outro fazer com que a nossa vida não consiga progredir, não consiga avançar. E às vezes, essa comparação com o outro pode fazer a nossa vida regredir, fazer com que a gente ande para trás. Eu creio que isso tudo ficou claro até aqui para você. Mas é claro que na sua cabeça, né, deve estar a seguinte questão: o que eu faço? Né? Se isso é uma tendência natural do ser humano, como nós falamos, o que nós podemos fazer para parar de se comparar as nossas vidas com a vida de outras pessoas? Então, para quebrar isso, nós precisamos identificar as situações que nos levam a essa situação. Um exemplo prático, um dos principais pontos de comparação que nós temos no dia de hoje é justamente você abrir o seu celular e ficar passeando lá por redes sociais, clicando e bisbilhotando a vida de outras pessoas, e isso tornando muito mais provável que essas comparações aconteçam. Né? Se você se observa constantemente olhando a vida de outras pessoas nas redes sociais, se comparando, querido, para de frequentar essas redes sociais, para de seguir pessoas que você se compara com ela e você se sente mal por isso, para de procurar e monitorar pessoas que, ao olhar a vida delas, você sente que você está diminuído, você sente que a vida dela aparentemente é melhor e você sente angústia por isso. Né? E você acha que esse é um conselho meu? Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Apartai-vos de toda forma de mal. Né? Em outra versão está: abstendei-vos de toda a aparência do mal. Você tem que guardar o teu coração. Entende? Então, é claro que existem outros, né? Por exemplo, a fofoca. Se alguém chega para você com uma fofoca, chega para você falando da vida de outra pessoa, e você identifica que isso é um ponto que te faz comparar a sua vida com a vida dela, diga para essa fofoqueira, fala: não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre a vida de outras pessoas. E um outro ponto é você sempre lembrar que você não pode usar a aparência de outra pessoa para medir o valor da sua essência. Veja, eu vou repetir. Você não pode usar a aparência de outras pessoas para medir o valor da sua essência. Só você sabe o que se passa dentro de você. Só você sabe da sua complexidade, só você sabe do seu sentimento, das suas emoções, das suas dores, da sua angústia, das suas alegrias, dos seus desejos, dos seus objetivos, da sua história, da sua personalidade. Só você sabe da sua complexidade. Você, e talvez algumas pessoas muito próximas, mas na essência a maior parte da humanidade desconhece a sua complexidade.
E isso deve nos levar a uma reflexão. Lembra, sempre que só você conhece a sua complexidade, e, portanto, você também não conhece a complexidade de outras pessoas. Lembre-se que o que você conhece da maioria das pessoas é apenas a aparência superficial da vida delas, né? Então veja que é um grande erro você usar essa aparência superficial que você observa na pessoa para medir o valor da sua essência. Porque eu garanto para você que aquela pessoa que só posta momentos alegres e maravilhosos lá no Facebook, aquela pessoa que só vive postando viagens maravilhosas, que a vida parece perfeita, eu garanto a você que essa pessoa muitas vezes está escondendo um sofrimento. Muitas vezes a pessoa vive postando coisas na internet para receber aplausos, para que esses aplausos, na verdade, apenas calem o vazio que está gritando dentro dela. Muitas vezes as pessoas usam essas postagens para tentar mascarar um vazio que elas sentem. Entende? Então veja que é um grande erro você utilizar as aparências superficiais da vida de outras pessoas como medida da sua própria essência. Porque, afinal de contas, essa pessoa que parece ter uma vida tão melhor do que a sua, na verdade, ela é tão complexa quanto você. E essa aparência é apenas um verniz que esconde por trás dela muita coisa que você não sabe. Então essa pessoa com certeza tem dores, ela pode estar sofrendo, né? E você nem sabe. Ela pode estar usando os aplausos da rede social justamente para tentar calar um vazio, uma necessidade que ela tem dentro dela. Isso faz com que elas, na verdade, só sintam, na verdade, um vazio cada vez maior, porque não há aplauso vindo de fora que vão calar o vazio que está dentro de nós, que só o Senhor pode calar. Então, essa pessoa pode realmente, apesar de não ter uma vida perfeita, porque não tem perfeição, Deus criou as 4 estações do ano para que a nossa vida não fosse eternamente uma linda primavera, ou um verão eternamente agradável, brilhante, mas para que nós fôssemos forjados pela escola de Deus, e aí sim sermos aperfeiçoados. Entende? Mas quem espera da vida um eterno tapete vermelho para você passar, viverá constantemente frustrado e decepcionado, porque essa não é a escola de Deus. Tudo bem? Os irmãos estão congelados. Mexe a cabeça para ver se vocês estão aí. Está tudo bem? Tudo bem até aqui? Amém? Não é essa a escola de Deus. A vida perfeita e maravilhosa é só bênção, prosperidade, prosperidade, prosperidade. Se eu tivesse só prosperidade, querido, você seria um nojo. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Você não saberia o significado da palavra misericórdia, amor ao próximo. A escola de Deus é diferente. O caminho de Deus é diferente. O pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. O caminho de Deus não são os nossos caminhos. Amém? Essa pessoa, ela pode ter uma vida feliz, ela pode ter muitos amigos, ela pode estar viajando para lugares maravilhosos, ela pode inclusive ter uma vida melhor que a sua. Mas essa que é a questão. O que é uma vida melhor do que a sua? Como que a gente pode comparar uma vida com outra e dizer que uma vida é melhor do que a outra, se você nunca vai viver o que a outra está vivendo ou viveu? Você nunca vai sentir o que a outra pessoa sentiu. E esse é o ponto da nossa reflexão aqui. Nós não sabemos o que é estar dentro do corpo dessa pessoa. Nós não sabemos como que é a história dele, nós não sabemos o que é viver o que ela viveu. E portanto, por não saber, nós não podemos julgar a partir de uma mero aparência superficial que a vida dela é melhor do que a nossa. Nós não podemos presumir que a vida da pessoa é melhor do que a nossa e usar essa aparência como medida da nossa essência. Nós não podemos usar a superficialidade da aparência de outra pessoa para medirmos o que nós faremos com a complexidade da nossa própria vida.
Então, com tudo isso, você percebe que é errado você utilizar a superficialidade da aparência de outras pessoas para medir o valor da sua própria essência. Afinal, só você conhece a sua própria essência. Só você conhece a sua própria complexidade. Só você conhece, talvez algumas pessoas, né, próximas a você, sabe o valor de tudo que você viveu. E o valor, é claro, de tudo que você está vivendo, né, nesse momento. Então, não diminua a sua própria vida se comparando com a aparência superficial de outras pessoas. Você é complexo demais para se limitar dessa forma. Eu sei que todos vocês, não importa se você é homem ou mulher, seja rico ou pobre, eu tenho certeza de que eu vou compreender muito melhor a sua vida se você me contar a respeito das suas dores. Se você me contar a respeito dos seus sofrimentos do que você me contar a respeito das suas alegrias. Isso é uma realidade da vida humana. A vida humana é muito mais pautada pelas dores do que pelas alegrias. O sucesso é muito mais medido pela sua capacidade de enfrentar dificuldades do que pela maneira que você abraça a facilidade que a vida te traz. Entende? Então, nesse momento, você nota uma contradição dos tempos que nós vivemos, né? Então, como nós falamos, nós vivemos um mundo editado. Um mundo que diz para nós que a perfeição é possível, que é possível atingir a perfeição e que nós devemos buscar, que nós devemos perseguir essa perfeição. Um mundo que justamente por isso esconde os males, esconde as dores, esconde os defeitos. Mas acontece que esse é um mundo fantasioso. Essa perfeição, essa suposta perfeição que nós podemos atingir, que nós devemos buscar, essa perfeição não existe aqui no mundo de carne e osso. No mundo real que nós vivemos, essa perfeição ela é uma fantasia, entende? Uma ilusão que certas pessoas vivem. Pastor, mas Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Mas ele também disse que no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Estejais preparado para os dias maus. E esse é um delírio que induzem as pessoas a viver, porque no fim das contas, essa perfeição aparente, ela serve para vender certas coisas, vender produto, vender serviço, vender imagem, vender prosperidade, né? Imagens de celebridade que constrói suas carreiras em cima dessas aparências de perfeição, mas como nós já falamos, é só uma ilusão. E por trás dessa ilusão existe uma outra realidade que pode esconder tristeza, angústia, uma realidade que certamente nós não conhecemos e que muito provavelmente nós não vamos conhecer. Portanto, sempre quando você se deparar com algo ou alguém que te parece perfeito, que parece maravilhoso, imaculado, lembre-se que a perfeição, ela é uma fantasia. Nós estamos sempre constantemente crescendo a estatura do varão perfeito. Entende? Então, nunca esqueça do que trouxe você até aqui. Lembre-se de que o que trouxe você até aqui é justamente a sua capacidade de enfrentar dificuldade. Portanto, querido, o mundo que esconde sofrimento, que esconde as dores, é um mundo que esconde justamente aquilo que permite à humanidade, que permitiu a você chegar aonde você está. Portanto, pare de apontar dedos para outras pessoas para justificar a sua própria inércia. Você só é ruim, né, diz o estudioso, que você só é ruim em matemática porque você não estudou o suficiente para ser bom. E aí você pode pensar, mas fulano tem facilidade em matemática. Einstein tem facilidade em matemática. Sério que é assim que você mede o que faz na sua vida? Sério que é assim que você mede o que faz na sua vida pela facilidade do que os outros têm? Se você faz isso, se você mede o que você faz na sua vida pela facilidade dos outros, isso significa que você nunca fará nada. Porque sempre vai ter alguém no mundo que terá mais facilidade do que você, naquilo que você deseja fazer, naquilo que você deseja aprender. E é claro que terão pessoas que enfrentarão a vida de maneira mais fácil do que nós, né? Pode ser como no exemplo que eu acabei de falar aqui. A pessoa tem mais facilidade de aprender algo que nós desejamos aprender. Pode ser uma facilidade econômica, ela pode ter nascido com muito dinheiro, e você não nasceu com muito dinheiro. Sabemos que as condições econômicas são fundamentais, né, para abrir os caminhos.
Mas pode ser também que a pessoa tenha facilidade por um talento natural. Pode ser que ela nasceu com certo talento para o esporte, que você não tem. Ela nasceu, talvez, com um talento para a música, para a arte, que você não tem. Isso é perfeitamente natural e acontece o tempo inteiro. Mas mesmo essas pessoas que aparentemente tiveram grande facilidade, seja pelo talento, pelo berço de ouro, mesmo essas pessoas, quando você vai ver a história dessa pessoa, você vai observar que a maior parte das coisas que permitiram as pessoas chegarem aonde chegaram, né, a biografia de grandes líderes, de grandes homens, você percebe que o que levou aquela pessoa aonde elas estão foi justamente a capacidade que essa pessoa teve de enfrentar as dificuldades e não a forma como ela abriu os braços para simplicidade e facilidade, ficando inerte esperando a vida ser mais justa, como foi com o outro. Mas não é porque é mais fácil para outro chegar onde eles chegaram que eu vou deixar de enfrentar as dificuldades para construir aquilo que eu desejo construir. Eu não vou me preocupar com aquilo que é do outro, eu não vou me preocupar com as facilidades que os outros têm. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu devo enfrentar para conseguir conquistar os objetivos que Deus colocou para a tua vida. Sempre haverá alguém que terá mais facilidade que você. Isso jamais deve te desencorajar de encarar os desafios que você deseja para conquistar os seus objetivos, os teus propósitos. Eu não estou dizendo que não tem limitações na vida. É lógico que tem limitações, sempre terá limitações nas nossas vidas. Às vezes pessoas dificultam o nosso caminho, às vezes dificuldade financeira, às vezes dificuldades econômicas, de emprego, mas a única coisa que nós podemos fazer é reconhecer as nossas limitações. Nós não podemos fazer nada além disso, reconhecer as limitações, só que a nossa energia de fato, o nosso tempo de fato, nós temos que investir naquilo que está no nosso controle. Nós temos que investir naquilo que está no nosso controle para enfrentar os obstáculos e talvez conquistar aquilo que você deseja. Pastor, mas e a fé? E o milagre? Deus não pode fazer o milagre? Eu não tenho só que ficar sentado, só orando e esperando que Deus faça tudo? Josué capítulo 1, versículo 9, Deus disse: não te mandei eu? Esforça-te. E ele diz mais: e tem bom ânimo. Ter ânimo é para fazer alguma coisa. Ânimo não é para ficar parado. Ânimo não é para ficar prostrado. Ânimo é para se levantar e caminhar e seguir adiante. Aí depois que você faz isso, vírgula, a Bíblia diz: não temas, vírgula, nem te espante, vírgula, porque eu sou Deus e eu estou contigo. Mas antes, Deus está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, levanta, reconheça sim aquilo que te limita, as pessoas que te limitam, mas faça o melhor com os recursos que a vida te dá. Nós temos que fazer o nosso omelete com os ovos que a vida nos dá. Às vezes os ovos são pequenininhos, né, como ovos de codorna, às vezes são ovões de avestruz, mas o máximo que nós podemos fazer é cuidar para fazer o melhor omelete possível com os ovos que a vida te disponibilizou. E o que é perfeitamente inútil, um desperdício da sua vida, do teu tempo, da tua energia, é você morrer de fome porque você está olhando os ovos do vizinho. Nós usamos como medida de sucesso a comparação com outras pessoas. E não há nada mais errado do que isso. Eu não estou dizendo que se você se esforçar, se você, por exemplo, começar a correr hoje, amanhã você será o maior corredor do mundo. Eu não estou dizendo que se você começar a cantar hoje, amanhã você será o Pavarotti. O que eu estou dizendo é que se você começar a correr hoje, amanhã você vai correr um pouquinho mais rápido do que você corria ontem. E se você começar a estudar canto hoje, amanhã você vai estar cantando um pouquinho melhor do que você cantava hoje. Quando nós paramos de nos comparar com as outras pessoas para medir o nosso sucesso, quando nós apenas nos inspiramos em outras pessoas e de maneira muito mais racional, nós utilizamos como medida de sucesso a comparação com nós mesmos. Quando nós usamos como medida de sucesso olhar para quem nós éramos ontem e verificar se hoje nós somos um pouco melhor, a vida muda. A vida toma inclusive uma nova leveza, um novo
uma nova direção, porque você para de se prender na comparação com outras pessoas e começa a perceber que qualquer melhora, qualquer mudança para melhor que você tiver, será em relação a você mesmo, em relação a ontem, e não em relação às pessoas sobre as quais você não tem controle nenhum. Seja grato pelas oportunidades que você tem de estar vivo hoje, seja grato pela oportunidade de poder estar aqui, passeando no planeta por alguns dias, por algumas décadas apenas. Mas seja grato, porque isso é um privilégio, isso é um grande privilégio ter essa oportunidade de estarmos aqui. Talvez alguém possa estar pensando, para você é fácil falar, porque você não está com problema de saúde sério, você não está com problema econômico sério. Para mim é difícil. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que você percebesse, só de você falar para mim que é fácil falar, você já está se comparando comigo. E além disso, você já está julgando a minha vida. Afinal de contas, você não sabe as dores que eu passei. Você não sabe as dores que eu estou passando. Você não sabe o sofrimento que eu tive que superar e que continuo tendo que superar. Você não sabe da essência complexa da minha vida. Você só conhece a aparência superficial. Portanto, só de você virar e falar para você é fácil, você já está fazendo um julgamento precipitado e você já está cometendo um erro que nós falamos até aqui. Você está comparando e tentando medir a sua vida a partir da superficialidade da aparência de outra pessoa. E mesmo que você esteja enfrentando problemas que outras pessoas não estão, e mesmo que você esteja com problema com saúde, com problema de dinheiro, com problema nas relações afetivas, mesmo assim, ainda existe motivo para gratidão na nossa vida. Entende? Eu sei que isso pode parecer difícil, da gente engolir. Mas nessa hora, a gente lembra do Stephen Hawking, o grande físico. Ele foi muito jovem, diagnosticado uma doença neurodegenerativa, a esclerose lateral amiotrófica. Os médicos disseram a ele que ele não passaria dos 30 anos de idade. Mas ele viveu até aos 76 anos de idade. Viveu em condições muito difíceis. Ele ficou preso a uma cadeira de roda a vida inteira. E não só isso, perdeu o movimento do corpo inteiro. Apenas conseguia mexer uma parte da face. E se comunicava através disso. Se comunicava com o script do computador, que através do músculo da face escrevia a frase. Para dizer uma frase ele levava minutos. Para falar isso que eu estou falando agora, ele levava muitos minutos. Para você que não se recorda de quem eu estou falando, tenta ver uma foto dele, eu tenho certeza que você vai se lembrar. Um dos homens mais reconhecidos do mundo. Um dos cientistas mais reconhecidos do mundo. Esse é um exemplo que o professor trouxe, o professor de neurociência, trouxe como um exemplo desse estudo do comportamento humano. Esse homem, você acha que ele tinha motivo para se comparar com os outros? Você acha que ele tinha motivo para parar, para desistir? Mas esse homem transformou a ciência, trouxe conhecimento para a humanidade. Que motivos temos nós para não sermos gratos pelo que somos e pelo que temos? Por que paramos? Porque alguém disse que você não é bom, que você não é capaz? E o que Deus diz a respeito de você? Não vale? Nós precisamos que a ciência diga isso, tudo que nós falamos até aqui, quando está escrito na palavra de Deus. Nós ouvimos domingo após domingo. E o que Deus está dizendo para nós, querida, eu propus uma carreira para vocês, caminha, eu sou contigo, esforça-te, levanta, eu sou teu Deus e eu sou contigo. Amém, querido? Deus te deu talentos. Amém? Vamos continuar. Tudo bem até aqui? Eu já estou terminando. Talvez você olhe para a vida do Stephen Hawking
e diga: nossa, se isso acontecesse comigo, eu seria muito infeliz. E perceba novamente que o que você está fazendo é comparando a sua vida com a dele. E a recomendação é a gente aprender, se inspirar no que ele fez. Porque em vez de ele se comparar com pessoas como eu e muitos de nós, pessoas que conseguem andar, tem todos os seus movimentos, em vez de ele se comparar com essas pessoas, o que ele fez foi tentar fazer o melhor com os recursos que a vida deu a ele. Ele foi um físico britânico que se tornou um dos mais renomados cientistas do século. Lembre-se então que enquanto você estiver vivo, existe sim motivo de gratidão, existe sim motivo para apreciar a vida, porque existe sempre um potencial e a possibilidade de transformação. E é claro que no meio de tudo isso sempre haverá coisas que vão limitar as nossas vidas, haverá pessoas que vão limitar as nossas vidas, mas o máximo que nós podemos fazer é reconhecer essas limitações, entregar na mão de Deus e fazer o melhor com os recursos que Deus nos deu. Sempre haverá pessoas que terão uma vida aparentemente mais fácil do que a nossa, pessoas que terão mais facilidade, pessoas que terão mais dinheiro, pessoas que terão mais oportunidades, sempre. Mas como as outras pessoas não estão dentro do nosso controle, e como nós nunca conheceremos a essência complexa das outras pessoas, então é prudente e racional que nós paremos de nos comparar com elas. Afinal, nós só estamos vendo a aparência superficial da vida das outras pessoas. E perceba sempre que uma ótima medida da maturidade intelectual e crescimento espiritual é você observar quanto tempo uma pessoa passa conversando sobre outras pessoas. Quanto tempo uma pessoa passa julgando outra pessoa, quanto tempo a pessoa passa se comparando com outras pessoas. Essa é uma boa medida. Se existe um ótimo jeito de você identificar aquela pessoa que está estagnada na vida, aquela pessoa que está parada e que dificilmente vai sair de lá, é verificar que provavelmente essa pessoa passa grande parte do seu tempo se preocupando com a vida de outras pessoas, se comparando com outras pessoas. E provavelmente ela também passa grande parte do seu tempo tentando controlar aquilo que não está dentro do seu controle. Entende? Então não esqueça, se a vida de alguém parecer fácil, maravilhosa, perfeita, isso provavelmente é uma ilusão, porque é só uma aparência que com certeza esconde muitas outras coisas, esconde uma complexidade que você não está vendo, né? Nada é tão simples assim, principalmente quando seres humanos estão envolvidos. Nada é tão simples, nem você, nem as pessoas que às vezes nós julgamos. E muito menos as pessoas com que nós às vezes nos comparamos. Então, para resumir aqui, primeiro, identifique as situações que te levam a fazer comparações com a vida dos outros. Pode ser o seu celular, redes sociais, seu vizinho, parentes, amigos, fofoqueiros. Corte da sua vida esses relacionamentos tóxicos. 2. Não utilize a aparência de outra pessoa para medir a sua essência. 3. A vida de ninguém é pautada ou medida pelas alegrias e sim pelas dores. Como você enfrenta as suas dores vale mais do que como você vive os seus momentos de alegria. Porque são eles que vão fazer você pessoas melhores, para desfrutar com mais sabedoria as suas alegrias. Porque as dores te forjam, te faz crescer e amadurecer, para se tornar um ser humano melhor. Quem tem uma vida só de mar de rosas, geralmente são pessoas rasas e fúteis. Não tem conteúdo para compartilhar com ninguém. Geralmente só tem fotos bonitas na rede social, mas não serve de inspiração para crescimento sustentável de ninguém. O que vemos das pessoas são apenas aparência. Deus vê o coração. Não se impressione, não se culpe, não inveje e não menospreze você mesmo, nem a ninguém. Cada um tem seu próprio valor. 4. Pare de apontar o dedo para outras pessoas para justificar sua própria inércia. Ninguém tem facilidade para nada.
pode ter certeza que cada pessoa estuda e esforça muito para fazer o que ela faz de melhor. Einstein estudou muito. Beethoven, praticamente, só vivia para música. Grandes esportistas treinam todos os dias por várias horas. Pessoas que passam em grandes concursos e grandes universidades estudaram muito. Por mais que elas tenham mais habilidades e talentos, não foi apenas o acaso ou a sorte que as levou aonde elas estão. As pessoas podem até ter um dom para algumas coisas, mas se elas não se esforçarem todos os dias para melhorar esse dom, ele acaba enterrado e adormecido. Dom sem atitude não leva a lugar nenhum. Tem bom ânimo, levanta e caminha a caminhada que Deus propôs para sua vida, não para a vida dos outros. Deus propôs uma caminhada para sua vida. 5. Identifique o que está fora do teu controle e coloque nas mãos de Deus, para Ele te dar a estratégia certa e você possa investir o teu tempo e o teu talento naquilo que está ao teu controle. 6. Faça omelete com os ovos que você tem, não com os ovos dos outros. Use as ferramentas que você tem nas mãos. E pare de ficar justificando e dizendo que fulano tem mais facilidade do que você. Na Bíblia, Deus sempre pergunta o que você tem nas mãos. Ele nunca vai perguntar o que você não tem. O que você tem nas mãos, Moisés? Senhor, é só um cajado. Então toca a pedra. Toca a pedra. Isso é você que tem que fazer. O milagre quem vai fazer é Ele. Mas você tem que tocar. Alô? Alô? Toca a pedra. Você está entendendo? Toca a pedra com que Deus te deu nas suas mãos e você vai ver o milagre de Deus. 7, e eu vou parar aqui, não menos importante. Seja grato. Agradeça pela vida, agradeça pela família, pela provisão da mesa todo santo dia, pela tua saúde, mesmo que ela seja debilitada. Lembra do cientista na cadeira de roda, que só conseguia mexer um pedacinho da sua face? O que ele fez? Desistiu. Sabe o que é pior? É que ele nem conheceu a Deus como eu e você conhecemos. Acredite em você. O que Deus lá do céu já acreditou em você, ao ponto de colocar vários ovos nas suas mãos. Não desperdice mais nenhum. Na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, Deus nos ensina que a um ele deu 1 talento, a outro deu 3, a outro deu 5. Eu não sei quantos talentos Deus colocou nas suas mãos, mas com certeza o que Ele espera é que com o que você tem nas mãos, você faça o seu melhor omelete. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo de Deus traga revelação para as nossas vidas, através desse conhecimento que Deus deu ao homem e que Deus revela na sua palavra. Faça o seu melhor omelete. Deus já acreditou em você. Deus já colocou talentos em você. Não espere, não compare. Levanta, esforça-te e tem bom ânimo. Vamos ficar em pé.
Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Que essa palavra seja rema para as nossas vidas. Que esse conhecimento que Deus tem dado aos homens e que tem revelado e confirmado através da sua palavra possa transformar as nossas vidas para que se cumpra os propósitos. Faça o seu melhor omelete. Amém? Levante a sua mão e diga comigo que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre todas as nossas vidas, para todos sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe, querido, uma semana de vitória, em nome de Jesus, uma semana de bênção. Amém? Que você possa responder ao que Deus te chamou para propósito. Uma semana abençoada em nome de Jesus.